em nome de Cristo. 1 Samuel 17. Vamos aqui. Versículo de número 28. Diz assim: E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Vamos ler mais uma vez. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olhe para cá, por gentileza, em nome de Jesus de Nazaré. Antes de nós entrarmos no que nós acabamos de ler, nós precisamos passarmos por alguns versículos bíblicos. O que na verdade, o que o meu amigo Espírito Santo, eu acredito, e que ele muito que precisa trabalhar no meu, no teu, no nosso coração, e principalmente na minha, na tua, na nossa natureza. A pergunta é muito simples: quem é você quando você está irado? Quem é você quando você está irado? Quando você está a pé da vida, como diz o matuto, quando você está ali com seus nervos à flor da pele, quem é você de verdade? Aqui, se nós batêssemos a nossa foto agora mesmo, tirássemos a nossa foto agora mesmo, eu acredito que ninguém jamais iria fazer aquela cara de raiva, sabe, aquele semblante fechado, duro. Tenho certeza que não. Todos, na verdade, sempre expõem um sorriso diante de uma foto. Mas o bem da verdade é: quem é você quando você está irado? Quem é você quando alguém faz alguma coisa de errado? Ou quem é você quando de repente você vê-se no direito de estar irado? Quem é você? Como você age e reage quando você está, sabe, naquele momento de que a melhor coisa que fosse era, sabe? Quando alguém de repente toca nos teus direitos, e você tem direito, e de repente quem é você? A Bíblia nos fala justamente sobre uma área muito séria da minha, da tua, da nossa vida, que é a minha, a tua, nossa natureza. Muitos perdem a batalha, não é porque não têm fé, não é porque não são de Deus, mas é porque se perdem dentro da batalha. O inimigo sabe muito bem quais são as minhas, as tuas, as nossas fraquezas. E nem se preocupe, eles vão trabalhar arduamente, pacientemente, para ver se em algum momento da minha, da tua, da nossa caminhada, eles se utilizam dessas fraquezas para conseguir nos atingir. O inimigo sabe muito bem. O inimigo sabe muito bem que você possivelmente no passado era aquela pessoa que era toma lá da cá, se falar, vai ouvir. O inimigo sabe muito bem que no passado você era aquela pessoa que olha, calado é que eu não fico, não tem nem perigo, calado é que eu não fico. Eu estando na minha razão, pode ser até o presidente, eu falo e pronto, e acabou-se. Preste atenção. Quem é você quando você está irado? Porque antes de nós adentrarmos para cá, nós temos que trabalharmos nessa área da nossa vida. Talvez você ainda não percebeu, mas a Bíblia Sagrada diz que na ira não se opera a justiça de Deus. A Bíblia diz. A Bíblia Sagrada diz que na ira não se opera a justiça de Deus. A Bíblia Sagrada diz também, está escrito: não deis lugar à ira. Olha o que a Bíblia diz: não deis lugar à ira. Pessoas já tiraram a vida de outras pessoas por conta de um momento de ira. Pessoas já fizeram mal a outras pessoas por conta de um momento de ira. Pessoas já falaram coisas em que não eram para ter falado por conta de um momento de ira. Pessoas, elas ficam intrigadas quase que pela vida inteira só por conta de um sentimento de ira.
Pessoas, elas simplesmente quebram laços familiares somente por conta de um momento de ira. Pessoas, na verdade, em que se iram facilmente e dificilmente se acalmam. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas em que se cair do copo no chão já é motivo do mundo desabar? Você conhece pessoas em que você anda como que pisando em cima de ovos, porque você sabe que o temperamento daquela pessoa é muito forte, e se você disser alguma coisa e aquela pessoa entender diferente do que você está falando, essa pessoa pode pular em cima de você e te esganar? Quem é você então, em relação quando você está irado? A Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que a ira do homem destrói tudo que faz. Conta-se por aí, eu não sei se é verdade, conta-se por aí, em que até mesmo o que muito conhecido aqui em Juazeiro do Norte, em que ele, para pergunta besta, ele tinha uma resposta na lata. E uma certa vez, dizem por aí, em que ele estava terminando uma calçada, em que ele trabalhara o dia inteiro, e ele estava terminando o finzinho da calçada, ele começou ao amanhecer do dia, a calçada estava a coisa mais linda, estava a coisa mais especial, e de repente passa um camarada já no finzinho da tarde, e olha para ele e pergunta: está fazendo a calçada? E ele simplesmente olha para a pessoa que lhe fez a pergunta, ele se põe de pé, e ele diz: não, eu estou quebrando a calçada. Dizem por aí, eu não sei se é verdade. Mas o que é interessante, que eu quero dizer com isso, é que quem foi que perdeu com isso? Foi quem perguntou ou quem desfez todo o trabalho do dia? Pessoas, elas destroem um relacionamento de 20, de 10, de 1 ano, um namoro, quer seja um noivado, quer seja o que quer que seja, por conta de um momento de ira. Por conta de um momento de ira. Ah, pastor, não fala isso não, pastor, mas é a verdade. O inimigo, Satanás, o diabo, ele sabe muito bem quais são as nossas, as minhas, as tuas fraquezas. Satanás não foi tentar Jesus Cristo quando este ainda jejuava. Satanás foi tentar Jesus Cristo quando este sentiu fome. Quando ele se viu fraco, quando ele se viu completamente enfraquecido, foi que Satanás foi tentá-lo. E não foi tentá-lo com ouro, não foi tentá-lo com prata. Quando a Bíblia diz que ele sentiu fome, foi tentá-lo justamente naquilo em que ele se encontrava enfraquecido. Porque é assim que o diabo trabalha, é assim que o diabo age. Você sabia que tem pessoas que elas não conseguem parar no emprego? Tem pessoas que elas não conseguem parar no emprego. E quando elas saem, elas sempre saem cheios da razão, e nunca se culpam, nunca se condenam. Não, sempre condenam alguém. Sempre condenam alguém. Eu já tive de trabalhar em pessoas, moldando pelo Espírito Santo pessoas, em que essas pessoas eram uma coisa incrível, elas não paravam no emprego. Você não conseguia entender porque estava na igreja, era dizimista, era ofertante, fazia campanha de libertação, era cheio do Espírito Santo, era crente para a glória de Deus. E eu coçava a cabeça e dizia: meu Deus, que negócio é esse, meu Pai do céu? Já saiu do emprego de novo, meu pai? Que negócio é esse? Só pode ser o cão dos infernos, Jesus. Só que um certo dia, o Espírito Santo me incomodou que eu fosse na casa dessa pessoa sem dar recado e sem avisar. E assim eu fiz. E quando lá cheguei, que eu me sentei para conversar, na mesma hora em que eu estava conversando, ele foi chegando, ele não me viu, ele não sabia que eu estava na casa dele. E ele já entrou já com os 4 pés, pode-se dizer, porque ali não foi entrar com os 2 pés, entrou com os 4 pés. E ele já entrou brigando, ele já entrou, sabe? E quando ele me viu, ele ficou da cor dessa parede, branco. E na mesma hora, diante do Deus que eu sirvo, eu olhei para ele e disse: meu irmão, agora eu já sei por que tu não para em emprego nenhum. Agora eu já sei.
Porque você é uma pessoa em que você, infelizmente, nessa área precisa ser trabalhado. Talvez você é uma pessoa em que você não aceita a correção, e se você for corrigido, você já arranja os dentes, fecha a cara e simplesmente, sabe, endurece o coração. Talvez você é uma pessoa em que mesmo você estando certo, se você não receber um obrigado, isso já é motivo de você ficar com raiva. Você sabia que tem pessoas que elas ficam com raiva por nada? Você não precisa ter feito nada para essa pessoa ficar com raiva. Você não precisa ter dito que a pessoa é feia. Você não precisa ter colocado o pé para ela tropeçar, para cair, para ficar com raiva. Você não precisa ter feito nada. Você pode ter feito tudo perfeito, tudo, glória a Deus por isso. Ainda assim a pessoa fica com raiva. E aí aquilo interessante, sabe por quê? Porque lidar com pessoas assim é difícil. Eu estou lhe dizendo isto porque a Bíblia Sagrada diz, e aí sim nós adentramos dentro deste ensinamento. Veja que a Bíblia diz que Davi se ofereceu-se para ir de contra o gigante Golias. E ele disse: contra esse filisteu incircunciso eu irei. Quem iria correr o risco de morte na batalha seria Davi. Quem iria confrontar o gigante seria Davi. Quem teria de acreditar em Deus para vencer o gigante seria Davi. Tudo seria Davi. Eliabe, seu irmão, não precisaria fazer nada. Eliabe só precisaria permanecer por detrás das fileiras de guerra, com medo de perder a batalha, porque nem ele mesmo teve coragem de confrontar o seu gigante. Porém, quando Davi se pronuncia dizendo: eu irei contra esse filisteu incircunciso, e a Bíblia Sagrada diz que disseram que quem derrubasse o gigante casaria com a filha do rei, moraria no palácio e ficaria isento toda a sua casa de todos os impostos pelo resto da vida. Quando Davi ouviu que havia uma recompensa por detrás do gigante, então ele disse: vale a pena, porque o nada eu já tenho, ninguém eu já sou, mas diante de uma oportunidade dessa eu não posso abandonar, eu não posso largar, porque na verdade o nada Davi já tinha. Porque Davi, diz a Bíblia, que ele cuidava das ovelhas de seu pai, porque nem ovelha ele tinha. Então o nada ele já tinha o nada. E agora ele está olhando para a oportunidade da vida dele, e ele diz: contra esse filisteu incircunciso, diga ao rei que eu vou. E assim aconteceu. Só que o irmão de Davi, o irmão mais velho, ouviu. E quando o irmão de Davi ouviu ele falar, aí sim nós entramos nos que nós estávamos acabando de ler. E vamos ler mais uma vez, vamos lá? 1 Samuel 17, versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta: o que foi que Davi fez para que Eliabe estivesse irado com ele? Preste atenção, porque Deus precisa trabalhar nessa área na sua vida. Isso aqui é muito importante. É como se você sentasse no divã espiritual. É como que, por exemplo, o psicólogo perguntasse para você: meu amigo, por que você está tão irado com sua esposa? Por que você está tão irada com seu marido? E talvez você iria dar uma lista deste tamanho de motivos. Eu estou irado, sabe por quê? Isso. Por que você está irado com seu patrão? E você diria para o psicólogo, e a lista seria desse tamanho: eu estou irado por causa disso e disso. Quer dizer, por que você está irado com seus pais? E você talvez também teria motivos que seriam motivos até dignos de ser aplaudidos, porque realmente são motivos em que realmente podia se dizer: realmente você tem razão, de você estar irado, está certo, tudo bem. Só que deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia Sagrada diz em que Eliabe, irmão de Davi, ficou irado com Davi sem Davi ter feito nada.
sem Davi ter feito coisa alguma. Por isso que eu comecei este ensinamento, primeiro procurando nos levar-nos a entender que de nada adianta ouvirmos esse recado de Deus nesta noite, para você e para mim e para nós, e simplesmente encaminharmos a nossa intenção para alguém da nossa casa, quando o Espírito Santo começar a iluminar os olhos do nosso entendimento, se não estivermos ou não estejamos cometendo o mesmo erro. Existem 3 tipos de pessoas em que nós precisamos nos permitirmos sermos trabalhados dentro de nós. Existem 3 tipos de pessoas em que nós precisamos nos permitirmos sermos trabalhados dentro de nós. A primeira pessoa é aquela pessoa que dificilmente se ira, mas quando se ira, dificilmente se acalma. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que quando elas estão iradas, elas estão tão revoltadas de um jeito, que elas chegam ao extremo? Sim, tem pessoas que elas chegam ao extremo, tem pessoas que elas pegam o que tiver na frente, e é como se elas pudessem se vingar naquilo, e elas quebram. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas assim? Pessoas que ficam completamente, totalmente desequilibradas. Pessoas em que você olha e diz: meu Deus, o que é isso? Jesus está amarrado a uma coisa dessa? Meu Deus, como pode? Pessoas que você fica olhando para a pessoa e diz: eu não estou te reconhecendo, eu não estou lhe reconhecendo. Pessoas que chegam ao extremo de acharem que se quebrarem aquilo outro, como ato de extravasar a ira, aquilo de alguma forma fosse fazer sentir-se melhor. Sabe o que é interessante? A Bíblia Sagrada diz que o tolo, quando se ira, destrói tudo que está à sua volta. O tolo, quando se ira, ele destrói tudo que está à sua volta. É os que dificilmente se ira, mas dificilmente se acalma quando se ira. A segunda classe de pessoas é os que facilmente se ira, mas facilmente se acalma. Tem pessoas que elas se iram por qualquer coisa. A água está fria, tem água gelada aqui não? Você percebe até pelo timbre de voz, pela maneira de falar. Não tem sal nessa casa não? Se calma, rapaz, eu vou pegar o sal, coloco o sal, é só por causa do sal, coloco o sal. Quer dizer, é mais ou menos como hoje, usando a tecnologia. Ei, me diz uma coisa, tu não ia me atender não, criatura? Eu estou te ligando, já está com mais de 10 minutos, rapaz. Quer dizer, a pessoa nem sabe o que está se passando do outro lado. Mas a pessoa, ela está numa flor da pele tamanha, que qualquer coisa, ela simplesmente, facilmente se ira. Facilmente se ira. Se manda um WhatsApp, se não responder na hora, no mesmo minuto, em fração de segundo, já coloca uma interrogação. Isso é ira. Isso é ira. É como que dizendo assim: ei, pensa que eu não sei que tu está vendo que eu mandei a mensagem? Não vai responder porque, hein? Quer dizer, é o tipo de ira que a pessoa demonstra sem sequer abrir da boca, sem que sequer falar uma só palavra. Pessoas que facilmente se ira, mas facilmente se acalma. A questão aqui, que eu quero que você entenda em nome de Jesus de Nazaré, que isto, meu querido, se você não sabe, é um péssimo requisito para o campo de batalha. É um péssimo requisito para quem quer vencer o seu pior inimigo, que é o diabo. E principalmente o diabo que usa pessoas, que fazem pessoas irem na ferida, que fazem pessoas irem para ver se machuca. E principalmente se essa pessoa souber que você é uma pessoa em que você tem um temperamento forte. Ah, pastor, eu tenho um temperamento forte, pastor. Eu não sei o que é que eu faço. O que é que eu faço, hein, pastor? Sabe o que é que você faz? Ei, se revista do Espírito Santo. Porque você não consegue sem a presença do Espírito Santo. Ninguém nesta terra conseguirá dominar
a sua natureza que não seja pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo que traz-nos longanimidade, que nos traz paciência e que nos reveste de paz. É o Espírito Santo. Então você às vezes não convida o Espírito Santo para essa área da sua vida. E por conta de não convidar a pessoa do Espírito Santo para fazer parte desta área da sua vida, o inimigo sabe que você é vulnerável. O inimigo sabe que se usar alguém em alguma área da sua vida que te machuque, vai conseguir te chatear, vai conseguir acertar o alvo, e você está prestes a perder a conta do emprego, porque já não suporta aquele patrão que tanto persegue. Você já está prestes a abandonar tudo, porque você já não atura mais, já não suporta mais. A questão aqui, em nome de Jesus de Nazaré, se você não está conseguindo lidar nem consigo mesmo, quando o inimigo inverte para trazer a ira ao seu coração, como é que você quer vencer no campo de batalha aqueles a quem Satanás levanta contra você, em que eles se iram sem causa ou com causa contra a sua vida? Pare para pensar. Isso aqui é muito importante. Não é o tipo de mensagem de dar glória a Deus, aleluia. Deus não está nos prometendo nenhum milagre. O que Deus está dizendo é: se você não mudar este seu temperamento, se você não permitir ao Espírito Santo para trabalhar nessa área da sua vida, o inimigo vira e volta, vai ver uma oportunidade de te destruir, de acabar com você, de passar por cima de você como um rolo compressor. Você sabia que o câncer, ele é 80%, o câncer tem a se desenvolver 80% muito mais por meio de sentimentos do que mesmo de forma genética? Isso é um estudo. Pessoas que têm dificuldade de perdoar têm a maior capacidade de atrair essa enfermidade dos infernos. Você sabia disso? Pois é a verdade, sim. Pessoas que elas não conseguem perdoar, que elas mantêm um motivo para não perdoar, e seja lá o motivo qual for. Eu não perdoo porque o Senhor não sabe o que me fizeram. Eu não perdoo porque se o Senhor soubesse a forma com que me trataram, a maneira do que me acusaram, a forma do que se levantaram contra mim, e você vai guardando aquilo. O câncer, 80%, ele tem a capacidade de se desenvolver mais no corpo de uma pessoa, principalmente por conta disso. Por conta de quê? Por conta de que uma pessoa, ela tem a dificuldade de perdoar. Só para você ter uma ideia. Quer dizer, uma enfermidade terrível como esta desenvolve a partir do comportamento da natureza que uma pessoa assume para ela mesma, para ela própria. Eliabe, diz a Bíblia Sagrada aqui, de forma bem clara, que está irado. Eu estou irado contra Davi. E o que foi que Davi fez? Qual foi o mal que Davi fez? Vamos um pouco mais à frente em nome de Jesus. Neemias capítulo de número 4. Neemias capítulo de número 4. A Bíblia diz que Neemias assentou no coração reedificar os muros de Jerusalém. Neemias queria colocar as portas nos portais. Neemias queria reconstruir o túmulo dos seus pais. Então Neemias pôs no coração fazer isso. E a Bíblia diz que foi isso que Neemias fez. A Bíblia diz que Neemias então agora ruma na direção de Jerusalém. Vou reedificar os muros, vou colocar as portas nos portais, eu vou pôr a minha vida em ordem. É isso que eu vou fazer. Pronto, a partir de hoje eu vou largar aquele copo de cerveja. A partir de hoje eu vou deixar de ser essa pessoa mulherenga ou mulherengo que eu era. A partir de hoje eu vou consertar o meu altar. A partir de hoje eu vou dar a volta por cima. A partir de hoje eu vou procurar o máximo que eu puder andar em uma linha reta. A partir de hoje vou procurar ser exemplo e modelo para os meus filhos dentro de casa. Não é fácil, eu sei que não é, mas eu estou decidido, é isso que eu vou fazer.
O que é interessante, né? Que quando você toma essa decisão de reedificar os teus muros, quando você toma a decisão de fechar as portas e colocar as portas nos portais, tampar as brechas para o diabo não entrar mais na sua casa, não entrar mais na sua vida, não entrar mais na sua família, quando você toma a decisão de tirar os entulhos de cima dos alicerces, coisas velhas que você guarda na sua casa, coisas antigas que já não servem mais para nada, como ódio, a mágoa, a ira, o rancor, de coisas que te fizeram há muito tempo atrás, e você está decidido: eu sou um Neemias, a partir de hoje eu vou reerguer os meus muros. Diga comigo: a partir de hoje eu vou reerguer os meus muros. A partir de hoje eu vou colocar as portas nos portais. A partir de agora eu vou retirar os entulhos de sobre os alicerces. Eu te faço uma pergunta: há algum mal em uma pessoa querer tomar as suas rédeas da sua vida e a partir daquele dia deixar de ser ninguém para se tornar alguém? Me diga se há algum mal nisso. Algo mal em que você bata o pé e diga: vou mudar as minhas amizades, não que eu seja melhor do que eles, mas eu tenho outro pensamento, eu vou começar agora a querer realmente consertar a minha vida. Algo mal nisso? Não, é o que nós pensamos. Mas tem pessoas que não se satisfazem com isso, tem pessoas que não ficam felizes com isso. Me escute em nome de Jesus. Você precisa renovar o teu coração, porque com essa tristeza e esse semblante triste que você está levando, se você não vigiar, você não vai longe. Você não consegue ir muito longe com o coração abatido. Você não consegue ir muito longe com o coração triste. Você precisa se trabalhar nessa área da sua vida. Você precisa remover entulhos de sobre os alicerces, como teve que fazer Neemias, porque não tem como reconstruir um muro sobre um muro caído. Tira-se os alicerces, tira-se as mágoas, tira-se as queixas, tira-se as murmurações, tira-se tudo que seria um motivo aplausível de você dizer que não cresce porque não tem quem te ajuda, não chega a lugar nenhum porque os da tua própria família não estendem as mãos para você. Quer dizer, você precisa se libertar disso. Você precisa entender que para você vencer, você só precisa de Jesus Cristo. E pelo que eu sei, se você não o tivesse, Ele não lhe teria trazido aqui nesta noite. Você está colocando seus olhos no homem, e a Bíblia diz que maldito do homem que faz o punho de outro homem a sua força. É o que a Bíblia diz. E aí a Bíblia Sagrada diz então no capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, o que aconteceu? Ardeu em ira. Ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Eu vou ler mais uma vez. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, ele nem viu, ele nem teve a coragem de sair do palácio ou da casa, ou de onde quer que seja, para ir ver o que estava sendo feito. Ele só ouviu. Ele nem sequer foi lá para ver o que Neemias estava fazendo. Ele só ouviu. E a Bíblia diz que ele ardeu em ira. A Bíblia diz que ele ardeu como quem arde numa fogueira. Aquilo se acendeu-se dentro dele de tal forma que diz a Bíblia que agora ele, Sabalate, vai escarnecer dos judeus, vai fazer pouco deles, vai chamá-los de fracos, vai dizer que eles não são ninguém, vai dizer que eles não vão chegar a lugar nenhum. Ei, olhe para cá em nome de Jesus de Nazaré. Irmão, eu lhe digo perante o Deus a quem eu sirvo, a maior arte no campo de batalha
é você saber lidar consigo mesmo e principalmente com os que estão à sua volta. Se você no campo de batalha não souber lidar consigo mesmo, você perde as estribeiras, porque há momentos na vida que você vê tanta, mas tanta ingratidão no seu caminhar, que você acaba ficando com raiva da pessoa, você fica de mal da pessoa, você quer sair de perto daquela pessoa. Como pode uma coisa dessa? A quem tanto eu ajudei, a quem tanto eu estendi a mão, a quem tanto eu favoreci, a quem tanto eu socorri quando precisou. Se precisava do carro eu emprestava, se precisava do dinheiro eu arrumava. Ainda assim não podia ser tudo, mas uma parte eu arrumava. E agora porque eu preciso, quer dizer, se você no campo de batalha não souber lidar consigo mesmo e principalmente lidar com que estão à sua volta, pessoas vão determinar o que você tem que sentir, e ao invés de você vencer o seu gigante, você mesmo vai perder para si mesmo. Porque a pior derrota que você tem que entender, nós não perdemos para o diabo, nós perdemos para nós mesmos. Diga isso para o seu irmão: nós não perdemos para o diabo, nós perdemos para nós mesmos. Mais uma vez, nós não perdemos para o diabo, nós perdemos para nós mesmos. Porque o diabo não nos pode vencer se nós mesmos não assinarmos a carta de derrota. Diga: o diabo não me pode vencer se eu não assinar a carta de derrota. Você está na luta? Tô, meu pastor. Está na guerra? Tô. Isso é sinal de que você não foi e nem vai ser vencido. Você está na luta? Tô, pastor. Está na guerra? Tô. Isso é sinal de que você não foi e nem será vencido. A Bíblia diz que ele ardeu sem ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Gênesis capítulo, Números capítulo 2. Neemias capítulo 2. O mesmo livro, Neemias capítulo 2. Versículo de número 8. Todos encontraram, amém? Neemias 2. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos ler o versículo 10. O que ouvindo Sabalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vou ler de novo. Olha o que a Bíblia diz. O que ouvindo Sabalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita. Agora Sabalate não estava só, ele tinha alguém ao lado dele. Porque pessoas desgostosas, elas não querem ser sozinhas, você está me entendendo? Ela procura outras, elas procuram aliados. Pessoas amargas procuram pessoas amargas, como pessoas felizes procuram pessoas felizes. Veja que agora a Bíblia diz em que vai lhe desagradar. E a Bíblia Sagrada diz aqui em que ele vai ficar de uma forma extrema. E a Bíblia diz que tudo por conta de quê? Por conta de que Neemias procurava ajudar aquelas pessoas. Ei, olhe para cá em nome de Jesus de Nazaré. Pensa comigo em nome de Cristo. Pessoas da sua família às vezes ficam iradas com você, e são pessoas por quem você luta. São pessoas por quem você luta. São pessoas por quem você atura. São pessoas por quem você suporta. E ficam irados com você. E você pergunta: o que que eu fiz? O que que eu estou fazendo? Pois é. Primeiro, quando você entender no seu coração que tem pessoas na vida que não quer que você saia da sua zona de conforto, não quer que você saia por detrás das cortinas. Me perdoe, mas tem pessoas assim.
Tem pessoas que estão tão acostumadas em ser quem você é, ninguém, que quando você decidir ser alguém, isso vai incomodar. Eu vou repetir, porque você tem que ouvir isso e acordar o quanto mais rápido. Tem pessoas que já estão tão acostumados em você ser ninguém, que quando você decidir ser alguém na vida, vão se sentir incomodados. Tem pessoas que estão tão acostumados a você viver na aba do chapéu dessas pessoas, sempre pedindo, sempre se humilhando, sempre se rastejando, que na hora que você tomar uma decisão de correr atrás, de arregaçar a manga, essas pessoas vão ligar só para saber se você está doente. Tem pessoas assim. Eu não estou jogando você contra ninguém, eu estou mostrando o que o inimigo faz através de pessoas para atingir o seu coração, para ter acesso à parte de dentro, para ter acesso e determinar um sentimento dentro de você. E quando você cria um sentimento de derrota, você começa a ter a atitude de um derrotado. Quando você começa a criar um sentimento de pessimismo, você começa a ter atitudes pessimistas. Quando você começa a adotar um sentimento de medo, você começa a ter comportamento de medo. Quando você começa a colocar um sentimento de estar doente, o seu corpo começa a trabalhar para que você encontre, quer seja a doença que for, dentro do seu corpo, porque os teus sentimentos é a arma mais poderosa que você tem para determinar o seu lado de fora. Você tem que acordar, você tem que despertar. Veja que a Bíblia diz que Sambalate, agora acompanhado com Tobias, agora estão desagradados e ficaram, não gostei de que Neemias está querendo ajudar pessoas, não gostei. Vamos mais um pouco mais à frente, Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo de número 37. A Bíblia fala de um homem que todos nós sim já conhecemos, José. Gênesis 37. Gênesis 37. Você tem que ter cuidado para quem você conta as suas expectativas de vida. Nem todos querem te ver de cima. Nem todos irão acreditar que você pode dar a volta por cima. Você tem que estar preparado para isso, inocente. Você tem que estar preparado para isso, inocente. Você tem que estar pronto para isso. Você não pode internar isso dentro de você. Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz assim: Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, e todos os seus irmãos o aplaudiram e festejaram e ficaram muito felizes com ele. Amém? Amém? Ai não, mas espera ainda. O que se espera de um parente? O que se espera de um irmão? De repente você chega para o seu irmão, você chega para a sua irmã, você chega para a sua esposa, você chega para o seu marido, e você conta um sonho. Não estou dizendo um sonho de ter dormido e acordou, nossa, tive um sonho, que também é. O que se espera? Bem, se não vai ajudar, não atrapalhe, não é verdade? Se não vai ajudar, ao menos fique de boca fechada, não é verdade? Então de repente você tem um sonho, não só um sonho de se deitou, dormiu e durante a noite teve aquele sonho, não só isso não. Porque para se sonhar, necessariamente não precisa você ter ido dormir para ter um sonho. Você pode sonhar acordado. E de repente você conta o que está no seu coração, porque você quer compartilhar com os da sua casa. Você quer compartilhar uma ideia. Você quer compartilhar uma inspiração. Você quer compartilhar uma motivação. E você então passa para essas pessoas, quer seja em que área que for. O que nós esperamos? Bem, ao menos no mínimo, o apoio. Se não vai ajudar financeiramente, tudo bem, não tem problema.
Ninguém é obrigado a pegar do que está no seu bolso, porque tem, e simplesmente querer investir no meu sonho, na minha empolgação. Ninguém é obrigado. Mas também, pelo amor de Deus, não venha querer ser o coveiro para enterrar antes mesmo de eu começar. Ei, Deus está querendo falar com alguém, mas você tem que abrir a sua mente. Parece que você está no mundo da lua. Vem para cá. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: vem para cá. Vem para cá. Isso é sério. Isso é sério. É sério, meu irmão, em nome de Jesus. Você sabe quem é quem? Quando essa pessoa, ao ouvir o teu sonho, ela está disposta a investir nele. Uma das coisas mais difíceis na vida é você encontrar quem esteja disposto a investir nos seus sonhos. Aperto de mão, mãozinha nas costas, vai dar certo, não custa nada. Mas é melhor do que você ouvir o que José teve de ouvir dos seus irmãos. Então vamos ler agora o que foi que aconteceu. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Quem são seus irmãos? Quem é essa pessoa a quem você espera tanto apoio e nunca recebe? Aos seus irmãos. Por isso odiaram mais ainda. Eles já odiavam a José, agora vão odiar em dobro. Porque José está dizendo: eu tive um sonho, pessoal, e nesse sonho eu deixava de ser um ninguém, eu deixava de ser um quem, pessoal. Nesse sonho, olha, poxa vida, e eu quero contar para vocês, a Bíblia diz que aí foi que odiaram ele mais ainda. Aí foi que ficaram com raiva dele mesmo. E eu estou pregando isto em nome de Jesus de Nazaré, porque você precisa acordar. Você é muito inocente, meu irmão. Você é muito inocente, minha irmã. Você tem que ir na matemática da vida. Na matemática da vida, você tem 50 pessoas. Na matemática da vida, em 100%, você tem 50% de pessoas que te detestam, 45% que te suporta. E olhe lá, se 5% gosta. Você tem que ir na matemática da vida. Você tem que ir na matemática da vida, em que você pode ter dentro da sua casa pessoas em que elas não querem que você cresça, que você não apareça, que estão ali, me perdoe, não estou colocando ninguém contra ninguém, mas o que Deus está querendo aqui é que você resguarde o seu coração. Resguarde o seu coração. Tem pessoas que elas sabem o que sabem e não te ensinam, porque sabem que há um potencial em você muito maior do que o que nelas tem, e não te ensina. Você tem que acordar, você tem que despertar. Tem pessoas que quando olham para você sabem que há um potencial desbravador, de derrubar a muralha, de derrubar gigante, e muitas vezes para manter você ali, sabe, no coxo, não te ensinam o que é na verdade necessário te ensinar, porque sabe que você pode deslanchar na vida, você pode avançar, você pode crescer, você pode saber longe. Você tem que deixar de ser inocente. Você tem que acordar, você tem que despertar. Você não pode ir além do que você sabe. Então você precisa acordar, meu irmão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: acorda. Agora eu estou falando, essa pregação, esse ensinamento é para revoltados. Esse ensinamento é para pessoas revoltadas, para aquele tipo de pessoa, sabe, que, como diz o Matuto, luta com a faca nos dentes. Eu estou falando essa pregação aqui com todo respeito, ainda que a igreja esteja para a glória de Deus como está hoje, muita gente, amém, mas se você não tiver um espírito de vencedor, é só mais uma pregação, é só mais um culto que você participa, é só mais uma reunião que você está fazendo parte. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença.
É a diferença de você entender que o Espírito Santo te deu capacidade, te deu poder, te deu autoridade, que você não tem que se sujeitar a demônio nenhum, que você não tem que de hipótese alguma se sujeitar à tristeza, a principado, seja lá o que quer que seja, que queira te fincar debaixo da terra, coisíssima nenhuma. Porque os irmãos de José agora estão odiando mais ainda. O estão odiando mais ainda. É como quem joga lenha na fogueira. É como quem está jogando mais e mais lenha, mais e mais lenha, mais e mais lenha, mais e mais lenha. A questão aqui, em nome de Jesus, é quem é você diante de tudo isso? Como você se porta diante de tudo isso? Se você é dos que avançam ou dos que fica estagnado, parado. Pessoas que não se importam com a tua mudança de melhorias de vida, nunca vão te motivar, nunca vão te incentivar. Pessoas que não se importam quanto você precisa para pagar a sua água, a sua luz, o aluguel da sua casa. Pessoas que não se importam em relação a isso, nunca e jamais vão se importar diretamente em te colocar para cima. Pelo contrário, se puder, não se intrometem, mas alguns vão fazer de tudo para te colocar rente com o chão. A questão aqui, para nós terminarmos, em nome de Jesus, versículo de número 8, diz assim: então lhes disseram seus irmãos: tu, pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam. Por isso ainda mais, ele já odiava, como nós lemos no versículo 5, agora vão odiar o triplo. Está na Bíblia. Você tem Davi dizendo: eu vou para o tudo ou nada, eu vou contra o filisteu, se eu morrer, morri, fazer o quê? Mas se eu vencer, vou mudar a estação da minha vida. E o irmão dele está com ódio dele, está irado com ele, está com muita raiva dele. E agora de repente você tem lá Neemias, que está levantando os muros de Jerusalém, e está lá Sabalate, irado com ele do mesmo jeito. Você tem agora um José, que terá de passar por tudo que passou, para que pudesse chegar onde chegou, mas ainda assim as pessoas que não iriam mover uma palha, não iriam fazer nada para que ele, José, chegasse onde chegou. Como Sabalate não pegou num cabo de uma enxada, Sabalate não pegou numa colher de pedreiro, Sabalate não pegou nem sequer na argamassa, para colocar tijolo sobre tijolo, mas está irado com Neemias. Pessoas que não precisam vir para a igreja, é você que tem que vir, mas estão com raiva porque você vem para a igreja. Meu Deus, é você que está vindo, criatura, mas a pessoa está com raiva porque você vem. Fica em casa, celular na mão, quando não, controle remoto da televisão, mas estão com raiva porque você vem. Não vão ter que estudar, é você quem vai estudar, mas estão com raiva porque você quer estudar. Pessoas, vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Procure motivo então, me dê um motivo. Eu já tive pessoas, pastores, que chegaram para mim e disseram assim: pastor, não precisa o senhor orar tanto não. Oi, eu estou falando diante de Deus, estou falando mal dos meus irmãos não. Eu disse: irmão, se eu não preciso orar tanto, então o que é que vocês fazem? Porque pelo que eu sei, a vida de um crente se divide em 3 coisas. Não é nem 4, é só 3: orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Se eu não fizer essas 3 coisinhas só, então que tipo de crente eu sou, pelo amor de Deus? Você, para se formar, você faz muito mais do que só 3 coisas. É tanta matéria que você não sabe nem por onde começar. E eu, para ser um crente, para Deus me abençoar, eu só preciso orar, eu só preciso jejuar, e eu só preciso meditar na palavra de Deus. É só 3 coisas, meu irmãozinho. Não, mas é porque esse negócio sobe monte, desce monte, fica de joelho no chão, e não sei o ninguém. Eu disse assim: irmão, mas é tu que vai fazer isso? Eu perdi a paciência. É tu que vai fazer? É tu que vai para o monte? É tu que vai ficar de joelho no chão? É tu?
Não, não sou eu não. Então me perdoe. Esse tipo de conversa para mim não vale nada. Deus te abençoe, pastor. Fique em paz. Eu estou lhe dizendo isto porque talvez você, na mesma área em que você trabalha, quanto tempo você não passa da tua vida sem aprender nada? Quanto tempo da tua vida desperdiçado? Quanto tempo da tua vida você não está deixando passar entre os dedos das suas mãos, porque você está preso a uma pessoa por conta de um sentimento, de algo que fizeram contra ti, e você está preso a um sentimento de ódio, de raiva, de ira. Meu Deus, olha para o teu irmão, diga assim: irmão, vai procurar o que fazer, meu irmão. Vai procurar o que fazer. Tua vida está passando entre os teus dedos, e os dias passam e passam rápido. Na verdade eles não passam, eles estão voando. Hoje já é sexta, daqui a um momento você vai estar aqui no domingo louvando a Deus, e a sexta-feira já passou. E odiaram ainda mais, diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 11, diz assim: seus irmãos, dá para você ler aí por favor? Seus irmãos, pois o quê? Invejavam. Olhe para cá e eu termino. Vamos aqui. A ira é por duas coisas, meu irmão Edmar. A ira ou é por conta de uma manifestação, de uma atitude ou de uma ação. Pronto. Mas também é impressionante dizer que a ira, na maioria das vezes também, é motivado por uma inveja. Veja que a Bíblia agora vai, como é que eu posso dizer, vai despir os irmãos de José. Porque lá no começo era ira, e o odiavam mais ainda, estavam com raiva de José. Só que agora o Espírito Santo revela que não era nada disso, era somente inveja. Você chega para a pessoa e diz assim: minha filha, me diga uma coisa, por que você tem tanta raiva do seu pai? Me diz, pelo amor de Deus. Aí eu te pergunto: uma filha pode ou não pode ter inveja do pai? Pode. Pode sim. Mas como pode, pastor? Pelo amor de Deus. Eu sou o tipo do pai que só quer o bem e o melhor. Eu sei disso e você sabe. Mas só que o inimigo, quando ele tem acesso ao coração de uma pessoa, a pessoa não vê assim não, vê totalmente o inverso. Eu já tive. Vem cá, obreiro, por favor. Eu já tive maridos, se abaixa aí, por favor. Eu já tive de lidar em relacionamento de casal, trabalhar nesse casamento, por conta de que o marido, a esposa tentava se levantar na vida, e ele não deixava. Tentava se levantar e ele não deixava. Sabe por conta de quê? Porque lá na frente ele abriu o coração para nós e disse: pastor, sabe por que eu não deixo? Porque eu sei que ela tem mais potencial do que eu. É verdade, irmão Edmar, juro, irmão, diante de Deus. Como eu já vi, eu disse: meu irmão, faz isso não. A Bíblia diz: é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia Sagrada diz isso, rapaz. Não tem ninguém melhor nesta vida para estar ao teu lado, se é a mesma visão, se é o mesmo foco, se é a mesma vontade, se é o mesmo desejo, se realmente querem vencer e vencer junto, como a Bíblia Sagrada diz. Não há ninguém melhor do que o teu marido ou a tua esposa. Eu já tive casos em que não era nem o marido, era a esposa. Era a esposa que chegaram, estou falando no altar e perante o Deus a que eu sirvo, que nesses acompanhamentos de casal, a esposa chegar e dizer assim: pastor, eu vou logo dizer porque isso não foi no primeiro dia, segundo dia, não, foi em acompanhamentos.
Pastor, eu vou dizer logo uma coisa para o senhor. Olha, e eu vou dizer mesmo, porque enquanto eu não disser, isso aqui está aqui. E olha, ele já falou várias vezes em discussões. Eu sempre neguei. Mas hoje eu vou falar e não quero saber. Isso que é, minha irmã? Fale, pelo amor de Deus. Pastor, é o seguinte, eu tenho o maior medo que o meu esposo, ele ultrapasse. Eu tenho o maior medo que o meu esposo, ele chegue mais longe do que eu na empresa onde nós trabalhamos. Eu disse, como é que é, irmã? Irmã, pelo amor de Deus, irmão, o que está no teu coração? Porque a briga deles era por conta disso. A quebra de braço no casamento deles não era outra coisa, era somente isso. Eles discutiam, eles brigavam, porque eles não entendiam que se eles trabalhassem juntos de verdade, eles cresceriam juntos. É como um casal que não ora junto, não cresce juntos. Casal que não conversa, briga, discute. Você precisa entender isso. Você marido, você mulher, vocês dois precisam obrigatoriamente criar um relacionamento espiritual. Um casal não pode ter só um relacionamento carnal, não. Um casal que é um casal que realmente serve a Deus não pode ter relacionamento só de cama. Tem que ter, antes de tudo, espiritual. Comungar na mesma fé. Se é que o seu marido não é crente, então que a esposa crente santifique o marido descrente. É o que a Bíblia diz. Mas se ambos são crentes, eles não podem ter um relacionamento só de cama, só carnal, não. Eles têm que ter um envolvimento com oração. E se o marido detesta orar porque é católico, é espírito bandista, o cão dos infernos, mas que ao menos ele veja a esposa orando dentro de casa, orando, buscando a Deus, de poucas palavras e não murmuradora, não de reclamar do sol que nasce, da noite que chega, de reclamar e murmurar, porque a Bíblia Sagrada diz que um casal, verdadeiramente, antes de ter qualquer outra coisa, precisa ter um relacionamento espiritual. Você, marido que está me ouvindo, chame a tua esposa para orar. Chame, mas eu chego cansado. Orar não é carregar pedra nas costas. Orar não é você ir para o meio do sol e você ter que capinar, quer seja quanto quer que seja o que for, não. É 5 minutos. Deus, obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu relacionamento com a minha esposa. Obrigado pelo meu relacionamento com o meu marido. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado até agora. Tem muito que se trabalhar na minha família. Tem muito que se trabalhar no meu coração, no coração da minha esposa, no coração do meu marido. Um casal que não se perdoa, Deus não escuta a oração nem de um nem do outro. Um casal que não se perdoa, a esposa pode morrer de orar, o marido pode morrer de orar e Deus não escuta, porque está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz em que Satanás se opõe à oração de ambos. Eu estou lhe dizendo isto porque me perdoe diante do Espírito Santo de Deus. Como é que anda esse seu casamento em relação à vida espiritual? Hein? Como é que anda? Ah, mas o meu marido, ore ao menos o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E eu termino aqui, em nome de Jesus. Eu sei que é uma sexta-feira, a pregação podia ser mais curta, pequenininha, mas eu não acredito que deva ser assim, não. Acredito que deva ser o tanto que Deus permite que a gente tenha da parte dele. Põe seu coração. Sabe quem é que na verdade determina a sua vida? A quem você dar acesso à parte de dentro. Aprenda isso em nome de Jesus. Se você tem capacidade de passar 1 hora assistindo um filme, por que você não tem a mesma capacidade de passar 5 minutos orando com o seu marido ou com a sua esposa? Chame-o para orar, o incomode, e se ele não for, vá você sozinha, ore, vá, mas não vai surtir efeito não, meu pastor. Vai, sabe por quê? Porque a oração de um justo, tudo pode,
com seus efeitos. Se coloque de pé em nome de Jesus.